vida na nossa produção de conteúdo, principalmente quando você produz de forma saudável. Estão acompanhando? Tá de boa aí? E ó, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, digita no chat aí, aonde vocês estão falando. Eu quero saber de onde vocês são, quero pegar até aqui no chat para saber. Mandem aí. Vai lá. Ó, Mato Grosso do Sul. Ó, legal. Ó, tem uma galera do Paraguai aqui, velho. Que massa. Legal. Boa, vamos mandando aí, que a gente vai trocando ideia. Boa. Minas Gerais, ó, a galera conterrânea aqui. Boa, Bahia, Espírito Santo. É isso, galera. Beleza. E ó, só mais um último aviso aqui pra vocês em relação a isso. Primeira coisa, a gente vai dividir isso aqui em 3 passos muito bem feitos, que é, a gente vai pegar toda a nossa construção e toda a nossa análise de mercado. Eu vou mostrar exatamente como a gente chegou nessa análise. Depois disso a gente vai para a parte prática, que é a parte que eu estou até ansioso para mostrar para vocês. E no final a gente tem alguns presentes também. Mas olha só, antes mesmo, tá, turma? A gente está aqui, já são mais de 8 horas da noite. Eu e meu time, nós estamos aqui trocando ideia e fazendo isso aqui acontecer. Eu quero que você se dedique a muita atenção nessa aula. Você ter essa atenção plena, de fato. Você sentar, pô, beleza, eu tô vendo essa live aqui deitado no meu sofá. Cara, senta numa mesa, pega o papel e caneta, anota. Vamos fazer as coisas bem feitas dessa vez. Eu vou dar um tempinho para você levantar, você pegar um copo d'água, para você desligar as notificações do seu celular e a gente trocar uma ideia marota, tá? Então vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui. Não deixa nada tirar sua atenção. Isso aqui eu deixei até dentro do meu slide exatamente porque faz parte. É importante você concentrar para fazer as coisas. Qual foi a última vez que você concentrou exatamente para fazer algo bom, né, para você, para as outras pessoas que estão ao seu redor? Então chegou a hora de você fazer isso muito bem. Nessa live você vai ter 2 caminhos que você vai seguir. Um deles é ativar esse sistema e produzir 10 vezes mais rápido, produzir com saúde mental, produzir muito bem feito seus conteúdos, começar a crescer no Instagram. Ou a segunda opção é você deixar seu concorrente te ultrapassar, você comer poeira por alguém que é mediano, você perder com alguém que tem menos talento do que você. E eu acredito que você espera ter a segunda opção descartada, tá? Eu quero que você saia daqui produzindo 10 vezes mais conteúdo, produzindo mais bem feito, sendo satisfeito com o que você está entregando para o mundo. Então bora lá. Últimos recados também, tá? Pra gente começar, é o seguinte: essa plataforma aqui, ela premia pessoas que chegam em determinados tempos da nossa call. Então, por exemplo, pô, beleza, a gente tá falando aí, estamos batendo quase 1000 pessoas dentro do call. Ok, no final é normal que as pessoas saiam, mas se você fica até o final, a plataforma ela começa a liberar documentos e premiações para você. Então é muito importante que você fique aqui, principalmente porque, galera, não pode sair, né? Boa, não pode sair, galera. Essa plataforma, se você sai, é quase impossível você voltar para ela, praticamente zero a chance. Então a única chance que você tem com um único cadastro é você entrar e continuar até o final. Fui claro? Tá tranquilo para vocês aí? Lembre-se, tá? Premiações no decorrer da live, então a gente vai trocar essa ideia aqui. Muito bem feito. Então bora lá. A primeira coisa eu quero te mostrar que existe um fenômeno muito grande, até eu falei um pouquinho bugado, existe um fenômeno muito grande na produção de conteúdo, que eu falo que na verdade nos últimos anos a gente está vivendo uma série de fatores na nossa economia, principalmente porque a economia em si, ela está trocando de mão. O que quer dizer isso, Luiz? Poxa, galera, o dinheiro está trocando de mão. Nós estamos falando que diversas famílias que eram tradicionais, que existiam sistemas tradicionais, esses sistemas estão acabando simplesmente porque pessoas dentro da internet estão fazendo dinheiro e trazendo dinheiro para a mão delas. O que isso significa? A gente está vivendo uma economia onde não é mais ativos valiosos como antigamente. Como? Antigamente você tinha um ativo valioso que é ouro, depois era terra, depois era petróleo. Hoje o maior ativo é a atenção das pessoas. Se você tem a atenção das pessoas, você tem dinheiro no bolso. Então o grande lance é que a gente está vivendo essa creator economy, né, que a gente gosta de falar que é a economia de creators, exatamente porque ela demanda muito menos esforço, porque ela se propaga muito mais fácil. Então a gente está falando que você sentado na sua cadeira e na sua casa, você consegue fazer uma transação de venda para alguém do outro lado do mundo.
Antigamente isso era impossível de acontecer, não era tão viável e era impossível, não existia caminho para você fazer uma venda daqui para alguém que está lá na China, por exemplo, ou vice-versa. Então vocês estão entendendo que a gente cresceu o nosso mar de oportunidades, a gente cresceu imensamente o nosso mercado. Estou falando que é a minha geração, mas galera, tem gente aqui, por exemplo, com 40, 50 anos que eu acabei de ver aqui, que está dentro dessa geração de economia também, dessa economia de atenção, do ativo mais valioso. Então, independente da sua idade, a gente está falando que a gente vive isso hoje, mas independente da sua idade, você está fadado a consumir e estar dentro dessa economia, tá? Então, a gente está falando que as notícias sempre vão mostrar bilhões, milhões, milhares de dólares todos os meses na economia de atenção, na economia de produção de conteúdo. O que se baseia a economia hoje? Produção de conteúdo, isso é fato. Marcas do mundo inteiro investindo milhares e milhares de dólares exatamente para conseguirem o maior ativo do mercado. O que é o maior ativo? Atenção, tá escutando aí, tá de boa? Minha tela tá aparecendo para vocês? Todas as marcas hoje disputam, inclusive você disputa com a marca grande. E isso não é que seja ruim, mas você deve olhar isso como uma grande vantagem. Uma grande vantagem competitiva onde você constrói sua própria narrativa e constrói sua própria marca. Vocês estão entendendo? Tá de boa aí? Eu vou passando os slides. Galera, a gente gostou muito desses slides, mas vamos falar agora sério. Não sou eu que estou falando isso, eu não preciso esbanjar resultados aqui. Lembrando, tem muita gente aqui que não me conhece, então na verdade eu não preciso ficar falando horas e horas de como a gente montou nossa produtora. Nossa produtora hoje, nós fazemos mais de 50 mil recorrentes aqui dentro, produzindo vídeo com o celular. Eu falo que a gente faz parte da economia de creators. Então eu não preciso falar sobre isso, não preciso jogar nossos resultados aqui, mas existem diversas pessoas que ganham dinheiro com vídeos, com produções de conteúdo, seja para elas mesmas, para vender o próprio produto, ou para vender serviços de gravação, edição. Tem muita gente aqui que é creator e olha só, até aqui um feedback de alguns alunos nossos, multiplicação de 10 vezes as views de cliente que antes tinha 3 mil views, agora tem 30 mil views, simplesmente por ativar um sistema simples. Alcances inimagináveis. Estão entendendo? Tá de boa? Estão prestando atenção? Vamos continuar aqui então. E galera, baseado nisso, o que eu falo para vocês? Já faz 5 anos que a gente está no mercado, a gente pegou o nascimento do Reels, a gente pegou exatamente... E por que eu falo que o nascimento do Reels para a gente é muito importante? Porque o Reels, na verdade, ele veio para competir com o TikTok. E baseado nisso, a gente viu que o Reels e o TikTok, eles começaram a andar em paralelo e muito parecidos. Então a gente leva sempre em consideração porque o TikTok já existia antes. Só que o Reels nasceu para competir em relação a público, principalmente depois de 2020, né? Um evento pandêmico que a gente teve, né? Parece que foi ontem que a gente estava na pandemia usando máscara, mas a gente está falando que de 2020 para cá a gente teve um boom gigantesco de pessoas na rede social. E as pessoas começaram a comprar na rede social. O TikTok despontando. E o Instagram pensou, opa, peraí, eu preciso de algo parecido para eu começar a estruturar. Então, baseado nisso, a gente passou os últimos 5 anos produzindo vídeo para diversos clientes. E, na verdade, eu cheguei a algumas conclusões, algumas análises que eu falei com vocês, que a gente ia mostrar essas análises de mercado, e eu comecei a notar padrões. No dia a dia da minha empresa, existiam padrões entre todos os tipos de cliente. Eu falo porque hoje, por exemplo, é muito engraçado, tá? Deve existir muitos creators aí na cal com a gente. Existem muitos clientes nossos que têm diversos padrões e eles são muito específicos. Então, por exemplo, todo cliente que eu entrava, independente do segmento, às vezes eu tinha uma oficina mecânica de cliente e eu tinha uma pizzaria, né, que é algo mais comum de produzir conteúdo, e todos eles tinham um padrão. E além deles, eu também tinha esse padrão. Então, eu quero mostrar para vocês que esse grande padrão é: quanto mais conteúdo eles postavam, mais dinheiro eles ganhavam. Poxa, mas agora você deve estar até meio bugado. Eu vou puxar o chat aqui um pouquinho, ó. Bom que eu tô dando algumas pausas aqui, porque eu tô meio gripado, galera. Boa, a galera de creator aqui, ó. Ó, tem um cliente meu que já não grava tem 30 dias. Tá travado, não sabe nem o que fazer. Tô sem receber há um tempo. Acontece, né, galera? Isso é comum. Boa. Então, tão de boa, tá acompanhando? Mandem aí no chat ok, se às vezes vocês já estão mais tranquilo. Beleza. Só para eu já ver aqui.
Boa, boa. Então, baseado nesse padrão, voltando ao raciocínio para a gente não perder, ó, presta atenção. Um grande padrão que a gente tinha na nossa produtora é que a maioria dos clientes, eles, quanto mais conteúdo postavam, mais dinheiro ganhavam, ou seja, ele produzia mais conteúdo, gerava mais autoridade, ele levava leads para o WhatsApp dele e ele convertia em venda. Só que baseado nisso, existia um outro padrão também, que era na verdade o grande problema deles, a dificuldade em gerar uma quantidade grande de conteúdo. Então, quanto mais eles produziam, mais eles ganhavam, só que o grande problema é como eles poderiam produzir mais e serem mais efetivos. Só que eu vou deixar isso aqui para o finalzinho, é bom vocês só entenderem, tá? Mais conteúdo, mais dinheiro no bolso. Vamos lá. Continuando aqui, quando eu entendi isso, eu falei assim, cara, se o meu cliente de comércio local, hoje a gente atende o comércio local da nossa cidade inteira, se o cliente do meu comércio local, ele está postando muito conteúdo e ele está vendendo bem, então eu vou incentivar ele a produzir mais. Só que como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer com que meu cliente entenda que ele precisa produzir mais? Por exemplo, para mim é muita vantagem. Eu chegaria para ele e falaria assim, não, você precisa produzir mais 10 vídeos por mês, mais 20 vídeos por mês. Ou seja, o que ele entender se eu não justificasse isso? Pô, esse menino só quer ganhar mais dinheiro da gente. Ele só quer vender mais vídeo. Então não tinha uma justificativa. Então eu comecei a pensar como eu chegaria no meu cliente e falasse assim, cara, qual conclusão eu tirei exatamente baseado nisso? Então eu teria que explicar para ele exatamente o porquê que ele precisaria produzir mais conteúdo. E aí eu comecei a estudar as pessoas de sucesso da internet, as pessoas que têm o ativo da atenção. Pessoas grandes e players gigantescos no mercado que têm milhões de views, alcance de bilhão no Brasil inteiro. Eu comecei a estudar esses caras, porque eu falei, cara, não tem lógica. Eu preciso de uma solução e uma narrativa lógica para eu explicar para o meu cliente que ele precisa produzir mais. E aí eu comecei a analisar algumas coisas, comecei a fazer algumas leituras e eu gosto muito de ler também, galera. Então eu não posto muito sobre as minhas leituras, mas eu gosto de ler algumas coisas relacionadas à parte técnica da rede social. E aí eu li esse livro, vocês estão vendo aqui, o TikTok Boom. É um livro com uma capa bem pai, eu achei, mas o conteúdo é legal, eu achei bem interessante. Só que dentro desse livro eu achei algo muito bizarro. Alguém de vocês já leu esse livro? Deixa eu pegar aqui. Alguém de vocês já leu? Mandei, foi mal, galera. Mandei, vocês já leram esse livro? Boa, boa. Eu já, só li um pedaço. Legal, legal. Boa. Galera, nesse livro, uma das diretoras do TikTok, uma moça, eu acho que ela é uma das heads, né, da América Latina ali, uma das diretoras, deixou escapar que, na verdade, nem ela nem o time dela sabem como o algoritmo funciona. E aí é tão engraçado porque, tipo assim, cara, se todo mundo te vende uma fórmula mágica e a própria diretora que está dentro da operação da empresa fala que não existe uma fórmula mágica, alguém tá te vendendo algo errado. Alguém tá te vendendo algo errado, velho. E aí eu comecei a parar pra pensar, que eu falei assim, cara, beleza, eles estão falando que fazem isso pra viralizar. Comecei a notar coisas que eles não falavam, mas eles faziam. Então os grandes experts, eles não vão te contar isso, mas aí eu comecei a notar alguns padrões. Presta atenção, galera, vocês já repararam isso? Muita gente que tem mais de 1 milhão de seguidores, tem, né, um alcance absurdo, é famoso. Cara, sabe o que eles têm em comum? Quantidade de publicações. Quantas publicações você tem no seu perfil hoje? Depois vocês mandam aí no chat, eu vou acompanhar aqui. Quantas publicações você tem no seu perfil? Cara, a gente tá falando que o Pablo Marçal, que o Alfredo Soares, que tem 1 milhão e quase 1,5 milhão de seguidores, ele tem 11.500 publicações. 11 mil. Vocês têm noção disso? O Thales Gomes, 5 mil. O Pablo Marçal, 9 mil. O Antônio, que eu coloquei aqui, que é um dos caras que a gente tem de referência na produção de conteúdo aqui. Cara, 6 mil publicações. Dá pra competir com esses caras? 6 mil publicações? E esse é o grande lance. Anotem isso aí, tá? Ó, prestem atenção muito nessa parte aqui, que é muito importante que vocês tenham essa percepção. Eu comecei a entender que eles têm todos em comum volume de postagem. Todos os grandes players do mercado, se você não notou, todos eles têm
número de postagens muito alto. Eles têm um volume diário muito grande, 3, 4, 5, 10 vídeos ao dia. Esses caras, uma hora eles vão acertar. É tipo assim, cara, você tem um alvo, certo? O seu alvo é você viralizar e ganhar seguidores. Cara, você tá atirando com a pistolinha de chumbinho, enquanto o cara tá com a submetralhadora. Nós estamos atirando com a arma pequena, enquanto o cara está com a metralhadora. Então, quer dizer, se ele vai com a metralhadora, a chance dele acertar o alvo é muito maior. Mas por quê? Porque ele tem mais balas, porque ele atira mais vezes e mais rápido. Então, a chance dele acertar um vídeo e viralizar é muito maior. Enquanto, por exemplo, você demoraria 10 anos para ter 11 mil publicações, o Pablo Marçal faz isso em 2 anos, em 1 ano. Ou seja, 10 vezes menos o tempo que você. Mas por quê? Porque ele gera volume. A intensidade distorce o tempo. Estão pegando? Tá de boa aí? Boa, galera, tá até falando aqui, peraí. Caramba, nunca tinha pensado nisso. Galera, não é um hackzinho, as trends, vocês vão entender isso. Só que a grande questão nossa é que eu já fui como você. Dessa forma, eu já fui como você de tipo, cara, meu Deus, nossa, vou começar a gravar essa semana, vou começar a estruturar meu perfil. Só que a gente é muito apegado a partes que não importam. É estética, o vídeo não ficou bem feito, você posta o vídeo e depois apaga de 20 minutos. Eu também era assim. Eu também era frustrado porque, cara, como que eu vou competir? Tipo assim, como que eu vou chegar nesse nível? Eu produzo um vídeo por dia e já me sinto cansado. Eu não consigo gerar mais conteúdo do que isso. Então isso é um grande gargalo para mim, porque eu sou escravo da produção de conteúdo. Eu me sentia dessa forma. E eu tenho certeza que você do outro lado também se sente dessa forma. Só que isso, na verdade, não é culpa minha, não é culpa sua. Isso não é algo sobre a gente. Não é, velho. Não é. Não é tipo hackzinho. Não existe a fórmula. Se nem os diretores sabem como explicar, quem dirá o seu guru? Quem dirá o seu guru que fala que produzir conteúdo tem que usar áudio em alta, trends, você tem que usar o Reels de teste, você tem que usar o Edits. Nada disso, velho, nada disso. Eles não te contam, mas é volume. Volume de postagem, volume no processo inteiro. Então, quando a gente fala disso, existem pontos que eles escondem de você. E pasmem, tá? O Matheus tá até aqui na cal aqui, mas não vou mostrar o nome dele aqui. O Matheus é um dos nossos mentorados aqui e ele trabalha com uma grande empresa que tem um grande expert, não vamos falar quem, né, para não tomar um processo. Só que dentro dessa grande estrutura, né, desse expert que fala sobre viralização, existem coisas que vocês não sabem e pasmem, tá? Pasmem, existem segredos lá dentro que talvez vocês vão ficar de cara, existem coisas que eles escondem de vocês sobre essa questão de método de viralização. E uma dessas em comum é porque eles têm uma equipe gigante. O cara grande, ele sempre vai viralizar porque tem 20 pessoas na equipe. Tem 10 pessoas ali para produzir vídeo. Eles têm mais um social media, um filmmaker, alguém faz os roteiros. Ele só precisa aparecer na frente da câmera. Detalhe, tá? Números que eu tô mostrando aqui foi o Matheus que mandou para mim. Cara, a gente gasta quase 30 mil reais com equipe de marketing para viralização. Os caras que te ensinam a viralizar totalmente gratuito usando fórmula mágica, eles usam 30 mil reais de equipe por trás deles. Vocês tinham parado para pensar nisso? O cara da viralização, ele não é um cara sozinho, ele não tá lá ele não fica gravando ele mesmo, roteirizando ele mesmo e também editando vídeo, ele não perde noite editando vídeo, enquanto eu e você a gente perde. Então será que realmente vai dar certo? Vai funcionar de fato? Olha pra você ver que bizarro, cara, os caras gastam rios de dinheiro em equipe. Esse que é o ponto. E, na verdade eu comecei a ficar mais curioso, eu comecei a ficar mais incomodado. Um dos pontos do mineiro, né, até falando para vocês, o mineiro é um tipo de ser humano, né, que nasce em Minas Gerais. Ele é um cara que gosta de fuçar nas coisas, de pesquisar, porque enquanto a gente não acha, a gente não para, a gente não descansa. E eu tenho isso comigo, eu sou incomodado. Eu falei, cara, se esses caras viralizam dessa forma, gastando esse rio de dinheiro e gerando esse volume, eu tenho que dar um jeito de fazer volume sem precisar gastar dinheiro. Eu sou mão de vaca, tá, galera? Se você que não me conhece, ó, mão fechada 100%, né? Precisar montar um escritório, tem que ser mão de vaca. Quando eu comecei a pesquisar,
eu notei alguns padrões, comecei a pesquisar outras partes de mercado e falei assim, cara, eu vou pesquisar fora, mas eu comecei a, na verdade, olhar até notícias primeiro, porque, assim, obviamente, quando você começa a pesquisar mais coisas, o Instagram, os próprios, né, o Google, por exemplo, ele começa a te indicar alguns tipos de notícia, né? Então, por exemplo, como eu estava pesquisando muito, até em fóruns gringos, né, até em plataformas de Discord, por exemplo, em comunidades, eu comecei a receber uma série de notícias, né? Eu fui bombardeado. E uma delas eu trouxe para vocês aqui sobre o TikTok Shop. O TikTok Shop avança sobre grandes de e-commerce e já movimenta 1,2 bi. Isso aqui é faturamento diário. A gente está falando que o TikTok Shop ele veio para competir com grandes e-commerce, como Magalu, Mercado Livre. O TikTok Shop está bombando. Quer dizer o quê? Significa o quê? Que a plataforma está pagando para criadores de conteúdo. Eu tenho um certo produto, eu vou vender, por exemplo, uma capinha de celular no TikTok Shop, eu consigo produzir um vídeo dela e eu vendo essa capinha e ganho comissionamento. O TikTok Shop entrou exatamente em um grande gargalo de mercado, que é o quê? A gente tem o Mercado Livre, a gente tem a Amazon, tem a Magalu, que são sites, né, e aplicativos. O TikTok Shop é uma rede interativa onde a pessoa compra. Sabe por quê? Tá no Mercado Livre, naqueles outros processos. Tô falando até pra gente olhar a competição, tá? A gente não consegue fazer um review tão bom de produto. Aí a gente entra no TikTok Shop, tem o mesmo produto e tem alguém fazendo review. Aonde você vai comprar? Lembram do que eu falei da economia de atenção? As pessoas compram de quem gera a atenção delas. E tem pessoas fazendo reviews de produtos. Outra coisa também que foi legal, a teoria da internet morta. E aí, pasmem, vocês estão começando a pegar o raciocínio, acredito eu, tá? Presta muita atenção aqui que eu acho que vai ser bem importante nesse momento. Galera, por mais que a gente tenha números gigantes, tem influenciadores, tem experts que tem, por exemplo, perfis com mais de 500 mil, 1 milhão de seguidores, vocês acham que aquilo lá tudo é 100% eles? Opa, agora eu acho que eles não pegaram, tá? Vocês acham que dentro de um perfil desse existe só pessoas ativas? 100% ativas? Claro que não, claro que não. Prestem atenção. Essa notícia aqui fala, eu peguei e coloquei ela exatamente nesse ponto para vocês entenderem. E por que você deveria prestar atenção nisso aqui? A maioria, e tipo, sei lá, vamos colocar 30, 40, 50% das ativações dentro da internet são de pessoas invisíveis, pessoas que não existem. Vou até ficar calado um pouco agora. Entenderam essa ideia? São pessoas que não existem, são bots, são IAs. São sistemas. Por que eu falei lá atrás de engenharia de produção de conteúdo? Porque tudo se tornou sistema. Até molhei aqui, tô empolgado, galera. Vamos para a parte prática, tá? Continuem comigo aqui. Outra coisa também, influenciadoras. Vocês já viram diversas influenciadoras divulgando produtos dentro do TikTok Shop, dentro de outras plataformas? Galera, é o futuro, não é presente, nem nada. É futuro. E tá chegando agora, ó. Pessoas estão se preparando agora para esse tipo de economia cada vez mais forte. Prestem muita atenção nisso aqui, tá? Prestem muita atenção. E claro, quando a gente finalizou, e eu peguei assim, ó, cara, eu gosto muito de anotar, puxo muitos textos, pego muitas notícias, anotações, igual eu montei essa live exatamente em cima das pesquisas que a gente fez. Cara, quando eu peguei tudo e falei, pô, isso aqui se conecta com isso, esse sistema é por conta disso, 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 eu falei assim, era óbvio que era dessa maneira. Eu falei, cara, mas estava debaixo do meu nariz, só que eu não conseguia ver. Pasmem, tá? O que eu falo para vocês é que todos estão usando partes de AI para produzir conteúdo. Todos, os grandes, os pequenos, os médios, todos estão usando AI para produzir conteúdo. Nós estamos falando da CIMED, uma empresa gigantesca, Cazé TV, grandes experts, o SBT que é o mais tradicional, todos estão usando AI exatamente para produzir conteúdo. Pasmem, tá? Porque é tão legal, eu trouxe a imagem da Cazé TV, ó, até mostrando para vocês. Essa imagem da Cazé TV, pensem o quanto de dinheiro precisaria para executar essa foto. Cenário, iluminação, profissionais, para fazer uma foto, né? As camisetas penduradas, enfim. Ela foi gerada em 10 minutos com AI.
E aí? Qual que é a diferença? Custo. Custo. Menos custo gera mais volume. Você pega o mesmo investimento, você consegue fazer mais com o mesmo investimento. Pasmem, pasmem, todas as empresas estão investindo exatamente nesse tipo de conteúdo. E aí vem falando sobre a teoria da internet morta. Isso aqui não foi feito por pessoas reais, mas isso aqui engaja, isso aqui gera resultado na internet. Agora, antes da gente continuar, até a parte interativa aqui, tá? Eu vou pegar o chat que eu acho que aqui vocês vão pirar. Me conta aqui quais imagens dessas são IAs. A1, A2, A3 ou A4? Diferentes poses, pessoas. Mandem no chat. A1, 2, 3 ou 4. Qual delas é IA e qual delas é real, tá? Mas vamos pegar. Qual delas é IA? Pega aí. Vamos fazer. Boa. Boa. Ó, 3, A2. Eu acredito que a 1 e a 4. Legal, tem gente apostando em duas, né? Boa, vamos lá. Continuando. Vai. 3. A galera tá achando que é muita a 3 e a 4. 4. Boa. Nossa, vocês estão frenéticos hoje, hein? Que isso? Vamos. Isso. Galera, pasmem. Todas essas fotos foram feitas por AI. Todas. Sabe o que mais me choca? Quando eu gerei a imagem 3. Quando eu gerei a imagem 3, eu falei, cara, eu fiz uma foto de iPhone. Por exemplo, essa pessoa, ela tá nesse monumento, nesse lugar, e eu fiz essa foto dela. 100%. Então, tipo assim, cara, é uma foto de iPhone. Iluminação, qualidade, fundo, pessoa, cenário, tudo em construção, juntamente, ó, tudo muito bem feito, muito bem alinhado. Cara, isso é uma foto de iPhone. É como se fosse, mas é gerada por AI. Estão acompanhando? Tá de boa aí? Meus slides estão legais? Eu gostei demais. Essa parte aqui dos slides aqui pra mim, ela é bizarra. Agora, quantas vezes, principalmente creators, tá? Vou pegar aqui no chat a galera do Mobile Pro. Quantas vezes você, creator, torceu o nariz para não usar AI? Levanta a mão aí, né? Eu torci o nariz. Eu não gostava de usar. Eu achava que, na verdade, era tipo assim, pô, não, é uma onda que vai passar. É só um hypezinho. Pouca gente vai continuar usando, depois vai ficar descontinuado, né? Uma ferramenta que vai descontinuar. Olha a IA nos últimos 4 anos, cara. Olha o que é isso, tipo assim, olha a IA antigamente, tipo, 4 anos atrás, é muito pouco, velho, muito pouco. A gente tá falando até depois da pandemia, já ter imagens de IA, mas olha o tanto que era mal feito, velho, o macarrão aqui na boca, e olha a imagem que a gente pode gerar agora, 100% por AI, o Will Smith nunca esteve aí. E ainda assim eu torci o nariz, muita gente aqui fala assim, pô, velho, mas não faz sentido, eu não quero usar, me amedronta pensar que eu tenho que utilizar AI, só que sabe qual que é a lógica? Você não usa porque você não sabe usar. Legal, tá? Outra coisa para falar para vocês, lembre-se dessa frase. A inteligência artificial, ela é usada e ela é programada para você utilizar de forma média. A inteligência artificial, ela só funciona bem para quem transmite informações e treina essas AIs de forma efetiva. Saca? O grande lance é para você entender, tipo assim, cara, não é o sistema que é inteligente, é você que transfere inteligência para o sistema. Então, por exemplo, não é a minha AI que é boa demais, ela é como se fosse um Google, né? Todo mundo usa o ChatGPT como se fosse um Google. Não é que o ChatGPT é inteligente, ele é médio. Agora, para você fazer com que ele te entregue coisas boas, você precisa transmitir a sua inteligência para ele. É a mesma coisa, é até legal, vou falar para vocês que é um conceito como se fosse um padrão baunilha, né? É o padrão que todo mundo usa o ChatGPT como se fosse Google. Como se ele desse as melhores respostas do mundo. E não dá. Pessoal, o ChatGPT é independente, ele não vai te dar as respostas bem feitas. Por quê? Porque é um padrão, ele é programado para te entregar coisas medianas. Só que sabe por que é um negócio? O tanto que é legal essa transferência de inteligência. Tem gente que entendeu esse jogo de transferência de inteligência para a máquina.
E essas pessoas estão vendendo esses sistemas e grandes empresas estão comprando esses sistemas, como por exemplo Netflix, Amazon e outras empresas mais estão comprando sistemas de AI feitos por seres humanos, que entenderam exatamente que a máquina é média, eu preciso transferir minha inteligência para ela, e aí sim ela vira uma grande máquina efetiva. Então todas as empresas do mundo estão olhando para isso, velho. Independente, pô Luiz, mas eu não acredito, cara, pega as notícias. Pega as notícias. Netflix vai pagar até 600 milhões de dólares por empresa de IA. Porra, velho, você acha que tem diferença da acessibilidade de ferramentas que ele tem do que você tem? Você tem acesso a todas, de uma forma ou de outra. Só que esse cara, ele transfere inteligência para a máquina, ele não depende da inteligência da máquina, certo? Então, acompanhando, tá de boa? E até legal, eu fiz até uma imagem aqui mais cômica, né, para vocês. Cara, vocês têm uma Ferrari e vocês andam a 20 km por hora. 20 km por hora. Vocês têm máquina na mão. Vocês têm o puro ouro. Só que vocês não sabem utilizar. Vocês não sabem dirigir uma Ferrari. Vocês estão com Ferrari em mãos. Vocês vão ver aqui. Vocês vão ver que legal. Só que na prática acontece a mesma coisa. Pô, beleza, eu tô vendo aqui um monte de gente falando sobre AI. Eu tô vendo o Luiz aqui agora falando sobre AI. Eu acho um assunto interessante. Você vê o seu cliente ou até a pessoa que vai comprar seu produto, ela também acha interessante. Você tem a confiança do seu cliente e a certeza que não vai ser trocado, né? Pô, não, é um assunto legal e tal, mas eu não vou ser substituído por AI. Só que sabe o que acontece? Na lógica não funciona assim. Na cabeça do seu cliente é o seguinte: quem for mais efetivo ganha mais. Quem for mais efetivo ganha o seu lugar no pódio. E aí entra a grande lógica: alguém com a máquina e alguém sem a máquina. Lembram de transferência de inteligência? O seu cliente vai preferir quem tem a máquina. Quem sabe transferir inteligência para a máquina. Estão entendendo? Tá de boa? Eu acho que agora vocês estão pegando a ideia. Cara, não tem como você viver sem. Não tem como. É bizarro, velho. É bizarro. Ó, a galera tá até falando aqui, ó. Bicho, vou anotar isso. Transferência de inteligência para a máquina. Exato. 100%. 100%, tô lendo os comentários aqui. Galera, as dúvidas de vocês também, eu vou pedir um horário depois para no final aqui a gente tirar algumas dúvidas, pra gente analisar tudo certinho. Show? Bora. Isso não é uma aposta, galera. Isso não é mais uma aposta, isso aqui é uma decisão de jornada. Ou você está fadada a não ter clientes e não produzir conteúdo, por não utilizar a máquina, ou você utiliza ela para curar essas suas dores. Essas dores de, poxa, eu preciso produzir muito, eu preciso gerar engajamento, eu preciso ser visível na internet para ganhar dinheiro. A máquina exatamente, ela cura todo esse problema. E sabe quem mais é assombrado por isso? Nós creators, nós produtores de conteúdo. Você que é prestador de serviço, você que depende da rede social exatamente para vender mais. Então você é refém disso. A máquina exatamente cura todo esse processo. Cara, você não precisa ficar um tempo gigantesco, perdendo tempo com a sua família, exatamente porque você entende que é uma lógica, é uma engenharia, é matemático. Produção de conteúdo é matemática. Lembrem-se disso, tá? Lembrem-se do que eu tô falando. Então agora, na verdade, que você já entendeu todo o sistema e toda a teoria que eu tô te explicando exatamente como a gente fez essa análise, como a gente fez todo esse processo para criar essa máquina. Vamos para a parte prática, né? Tá na hora da parte legal, galera. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Esperem um pouquinho. Se travar, vocês me falam, tá? Espera aí um minutinho. Ixi, ficou preta a câmera. Que a gente vai estruturar o nosso processo para ativar essa máquina de fato. Como criar influenciadores. E, obviamente, vou abrir a tela do meu computador aí. Vocês estão vendo? Tá tranquilo aí? Tá tranquilo? Vocês estão vendo a tela e tá de boa? Deixa eu até mostrar aqui. Boa, não tá ok, bugou um pouquinho. Boa, galera, confere também, mas eu acho que tá ok, tá? Bora lá. Como nós vamos criar um influenciador 100% do zero de forma realista para utilizar na máquina de conteúdo? Isso aqui agora é puro ouro, então eu quero que você abra junto comigo. Eu não vou abrir nada aqui que é pago, as ferramentas são todas gratuitas, tá? E utilizando somente o navegador. Pode ficar tranquilo que não tem nada aqui que vai ser hiper mega complexo. Isso porque a solução que a gente achou é tão óbvia, mas que estava escondida há muito tempo. Então vamos lá. Quando a gente vai falar de criar um influenciador, eu preciso entender uma primeira fase, que é a fase onde eu vou criar
a essência dessa influenciadora. O que realmente eu quero que ela transmita. Se eu quero uma influenciadora um pouco mais velha, eu quero uma influenciadora, por exemplo, mais alegre, eu quero uma mais séria, eu quero uma no estilo mais retrô, algo mais antigo, beleza, a gente vai criar a essência dela. Como eu gosto de criar a essência das minhas influenciadoras? Eu gosto de ir para o Pinterest. Primeiro lugar que eu vou vai ser o Pinterest. Quando eu vou trazer algumas referências aqui, eu tenho referências de roupa, de rosto, de feições. Ó, eu tenho imagens mais sérias, só que eu consigo ter imagens mais neutras também, ó. E ó, imagens mais receptivas. Só que o que a gente vai fazer? Eu quero trabalhar uma imagem de uma influenciadora até no estilo de imagem que eu tinha buscado há um tempo atrás, que era nesse estilo tipo aqui. Só que eu vou buscar outra foto aqui para ficar mais legal, tá? Vou pegar um influenciador aqui pra gente replicar. Ó, vamos puxar um aqui. Vocês podem escolher a que vocês quiserem, independente. Vou até pegar uma foto aqui, ó, para ficar mais fácil. Vou pegar essa aqui e vou trabalhar um influenciador. Então eu venho aqui, eu vou gravar a tela, vou tirar um print, mas eu vou baixar, vai ficar mais fácil. Buguei aqui, galera, porque eu tô gravando a tela, é por isso que deu errado. Ó, vou pegar minha influenciadora aqui, então Influ 01. Eu vou pegar, na verdade, o estilo e vou jogar num prompt. E ó, lembrando para vocês, chegou nessa altura do campeonato, vocês já vão receber um presente, que é dentro do chat, vocês vão receber um gerador de prompts nosso exclusivo, que é o Max. Então vocês chegaram no ponto onde vocês vão receber o Max aqui, ó. O Max é o nosso gerador de foto. O que eu preciso fazer? Eu preciso levar essa foto para dentro do Max. Simplesmente eu só mando a foto, ó. Vou pegar aqui, vou carregar a foto e aí eu vou subir. Quando eu subo a foto, o Max me dá a descrição exata da foto, ó. Selfie de uma mulher dentro de um carro. E aqui que entra o grande lance, ele me dá dois formatos diferentes. O Max aqui, ele me dá um formato que se chama JSON, que é o formato JSON. Esse formato aqui é o formato que eu preciso para primeiro gerar a primeira versão da minha influenciadora. Como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar uma ferramenta chamada Flow, que faz parte do Google AI Studio. E por que eu uso o Flow? O Flow é gratuito, você consegue gerar inúmeras imagens com ele e ao mesmo tempo você consegue utilizar ele com as mais sofisticadas atualizações. Porque antes de chegar nos outros servidores, ele chega primeiro dentro do Flow. Então tá aqui, ó, tá até aqui, ó, Nano Banana 2 is here. Então, na verdade, ele já tem as atualizações, né, as ferramentas mais atualizadas do mercado. Eu vou vir aqui no maisinho e você pode estar fazendo isso em casa depois, tá? Ou até que na hora junto comigo. Eu vou subir a minha influenciadora de referência, porque eu quero deixar salvo aqui. Só que aí ele vai criar para mim uma outra influenciadora, ó. Então essa aqui é a influenciadora que a gente pegou de referência. E agora vamos ver aqui embaixo aqui, ó, Nano Banana, imagem. Vou gerar uma imagem só. E agora a gente vai gerar a nossa influenciadora de forma simples e comum. Eu trouxe aí outra influenciadora de referência só para vocês verem o estilo que vai ficar a outra que a gente está gerando. Lembrando, a gente está gerando ela do zero, então a gente não vai pegar uma pessoa real para a gente utilizar de influenciador. A gente vai criar a nossa e é uma pessoa que obviamente não existe. Então quando a gente for buscar aqui, ó, 83, e é bem rápido o carregamento também, então podem ficar tranquilos. Vamos pegar aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Ó, essa é a influenciadora que a gente gerou, certo? Com essa imagem aqui, a gente gerou essa influenciadora de referência. O que a gente pode fazer? Baseado nessa influenciadora, eu vou baixar ela aqui. Ó, posso baixar a imagem aqui, vou baixar ela em 1K. Essa aqui vai ser a nossa influenciadora. Quando a gente for trabalhar a influenciadora, lembrando, ela está num cenário de carro, mas eu não quero ela só num cenário de carro. Então, o que eu vou também, que é esse prompt aqui para a gente gerar ela no fundo neutro, que é um fundo muito mais leve, aonde a gente vai conseguir gerar ela. E ó, eu vou pegar a imagem dela, vou jogar como ingrediente, eu vou dar um command V. E aqui, nesse prompt aqui, ó, jovem com pele levemente, ó, levemente bronzeado, vou até deixar aqui, ó, com pele leve, textura facial com poros visíveis, sardas.
isso aqui que é o grande lance, você tem que dar inúmeros detalhes para sua inteligência gerar a foto da maneira que você quer. Essa foto que eu estou gerando é com um fundo um pouco mais neutro. Então eu preciso desse fundo mais neutro exatamente para depois preservar as características visuais da minha influenciadora. Então aqui na verdade eu quero ela com fundo branco, eu vou até puxar aqui para a gente ver. A gente vai gerar ela com fundo bem neutro. E agora a gente tem a nossa influenciadora 100% completa. Pô Luiz, mas a gente tem influenciadora aqui, mas é só o rosto dela. Como que a gente pode fazer para gerar o corpo dela e colocar ela em outras roupas? E aí entra o grande lance onde a gente usa o Max e todas as ferramentas juntas. Luiz, eu tenho minha influenciadora, só que agora eu quero colocar aqui uma roupa nela. Então eu vou colocar Girls Clothes, só para a gente ver o que tem aqui de roupa. Ó. Vamos puxar aqui alguma roupa. Vamos puxar uma roupa legal aqui, só para a gente ver se consegue estruturar. Essa aqui, ó. Esse aqui na verdade era print, então eu vou só tirar um print aqui da minha tela. Pera aí. Deixa eu até puxar aqui para ver se eu consigo baixar essa foto. Deixa eu ver. Na verdade eu salvei no perfil. Vamos puxar aqui, ó. Vou tirar um print. Essa roupa eu quero colocar na minha influenciadora. E agora eu venho aqui no Max e coloco aqui para ele, ó. Eu adiciono um arquivo. E eu vou pedir ele o seguinte. Gere um prompt que ó, desconsiderando o ambiente e o rosto da modelo. Crie baseado somente na roupa e corpo. O que eu vou fazer? Eu vou precisar de um prompt simplesmente só para eu quero a roupa e eu quero o estilo do corpo. É o estilo do corpo que eu quero, então eu vou utilizar baseado nisso. Ele vai me gerar aqui um descritivo e também o prompt exato. Só que aqui que vem o grande lance. Eu vou pegar a minha influenciadora, eu vou baixar a minha influenciadora, ó. Vou baixar aqui de novo. Acho que eu já tinha baixado ela, né? Vamos puxar aqui, ó, influ00. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou subir no chat, vamos pegar aqui, no Max. Eu pego esse comando, eu jogo esse comando aqui. E aqui o que eu peço ele? Insira essa modelo neste prompt, criando um mais novo. Criando um novo. Vou colocar aqui, ó, criando um novo. Que, ó, insira essa modelo com todas as suas características de rosto neste prompt, criando um novo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, analisando a imagem, ele vai me gerar esse prompt aqui. Vou esperar ele baixar aqui. Ok. Eu vou copiar e eu vou levar para o Flow. Só que quando eu for levar para o Flow, o que eu vou fazer? Antes eu adiciono o upload da imagem, que é essa aqui que eu fiz do rosto e do vestido, né, da mulher. Então eu tenho a de rosto, ó, que eu vou colocar como primeiro ingrediente. Eu vou colocar o prompt aqui. Só que aí eu também vou subir o ambiente de referência que eu acabei de colocar como ingrediente. Então eu tenho o rosto da modelo com a minha modelo aqui e tem também o prompt completo. Então a gente vai carregar aqui agora. Vamos ver como que vai ficar. E a gente tem nosso primeiro. É bem rápido. Isso aqui, obviamente, o Flow é 100% gratuito. Eu tenho a versão Pro porque a gente gera muitos vídeos dentro dele. Então a gente precisa da versão Pro pelo volume que a gente trabalha. A gente atende clientes utilizando o Flow. Então para você, por exemplo, que vai fazer suas primeiras influenciadoras, simples, comum e básico, você consegue utilizar. Olha só, a gente fez ela com fundo neutro e olha aqui o corpo. A gente já gerou o corpo da nossa modelo com a roupa parecida com a roupa da nossa modelo aqui. Então ele trouxe uma imagem com vestido branco, ó, só que a gente conseguiu trazer ela. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai inserir a nossa modelo nesse cenário. O que eu vou fazer? Eu vou pedir ele aqui, ó, para vir aqui
puxar a minha modelo com fundo e falar assim, ó, crie um prompt completo com a modelo da segunda imagem enviada no corpo e cenário da primeira imagem enviada. Boa. Só para vocês verem aqui, ó. E aí a gente vai criar um prompt, obviamente, para colocá-la de novo. Isso aqui são uma série de testes que você vai começar a fazer, porque simplesmente às vezes você quer ela num cenário praticamente igual ao meu, então a gente pode criar uma influenciadora com esse cenário aqui. A gente consegue utilizar isso, a gente substitui a minha imagem por um influenciador que a gente vai criar. Só que aqui, ó, isso aqui 100% de teste, eu já vou puxar aqui. Agora eu vou pegar essa influenciadora, essa segunda aqui, e vamos gerar mais uma imagem para a gente ver. Então a gente já saiu de um influenciador, uma pessoa real, para um influenciador que não existe, com características muito, mas muito realistas, simplesmente extraindo prompts de uma imagem para outra. E utilizando 3 ferramentas. Eu não vou contar o Pinterest como ferramenta, mas Chat e Flow, as duas que a gente vai utilizar. Então, baseado nisso, a gente vai vir aqui, pegar essa imagem e trabalhar com outro, que isso aqui é o puro suco que ninguém te conta. E eu vou mostrar hoje que é o Upscale. Vou até conferir no chat, vocês estão vendo aí, tá de boa? Que agora eu estou na parte de empolgação máxima. E olha aqui, ó, o que a gente tem? A nossa imagem 100% completa. Deixa eu ver aqui no chat. Boa. Não, velho, real demais. Galera, é muito, mas muito parecido. E aqui, na verdade, poxa, Luiz, mas ok, a imagem tá aqui, só que, pasmem, ainda não acabou, tá? Eu quero trazer para vocês essa imagem aqui que a gente baixou. Eu quero trazer ela nesse site aqui, no Running AI, que no caso é o Upscale. O que é o Upscale hoje? O Upscale é para você texturizar as imagens, para você dar vida e textura. Rugas, algumas manchas em pele, algumas imperfeições que a gente tem, ó, que a luz mesmo pega, eu consigo trazer no Upscale. Luiz, o Upscale é pago? Você pode pagar, mas ele é gratuito, você tem direito a usar pelo menos ali 3 fotos por dia, você consegue carregar. O que a gente vai fazer? Vamos pegar nosso influenciador aqui, ó. Eu tô com 40 mil créditos, mas todo dia, se você logar com o Google, ele te libera 150 créditos. E eu vou puxar aqui para 24. Beleza? Dando um submit aqui, vamos demorar um pouquinho a carregar. Tem alguns aqui que eu já estava testando hoje mais cedo. Mas a gente está fazendo agora um processo de texturização, né? Que a gente vai pegar uma ferramenta para fazer o realismo da imagem, que obviamente depois para você transferir para os vídeos é muito melhor, que é você trazer essas texturas, essas manchas. O realismo de influenciadores provém desse tipo de nitidez que vocês vão ver aqui que nós vamos conseguir. Então, de boa, tá entendendo? Enquanto carrega aqui, eu vou responder algumas coisas aqui no chat. Vou deixar a ferramenta aberta. É meio feia as ferramentas, a plataforma não é tão boa, mas o resultado final é excelente. Vamos lá. Beleza, a galera tá mandando algumas coisas. Mandem algumas dúvidas aí das ferramentas em si. Tem que usar servidor gringo para utilizar? Não, na verdade as ferramentas agora elas são liberadas no Brasil, né? Tanto o Flow quanto o Upscale também. Mas algumas mais para frente eu vou mostrar para vocês que precisam de servidores americanos para você utilizar, que ainda não chegaram no Brasil. Vamos demorar a carregar aqui um pouquinho. Beleza. Sou creator mobile, já tô achando foda. Isso, velho. Ô, Vitor, isso aí é um negócio muito doido, velho. Porque, igual eu falo assim, ó. Se você consegue gerar uma influenciadora dessa, você consegue captar clientes facilmente. O seu cliente, ele precisa de uma influenciadora para utilizar no comércio dele, para segurar o produto dele. E ele quer algo mais real. Você pode fotografar o ambiente do seu cliente ou o seu ambiente que você produz seu próprio conteúdo e criar um clone, criar uma influenciadora, criar uma atendente virtual. Eu mesmo tenho atendente virtual que tem um cenário e ela tá com o uniforme da MEN. Só que ela não existe. Ó, carregou aqui. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer um download para vocês verem. Agora entra a grande questão, tá? Peraí. Ó, vou puxar aqui. Baixamos a imagem
E se liga no resultado dessa imagem. Deixa eu ver se eu puxo mais a tela aqui, porque eu acho que tá na hora de abrir a tela cheia. Olha só as texturas dessa imagem que a gente criou. Sardas, manchas na pele, um pouquinho de oleosidade que tem aqui, ó, no nariz, um pouquinho de brilho. Testa também um pouco oleosa. Cabelos fora, né, do escopo comum, né, tipo fios de cabelo, assim, ó, um pouquinho fora. Cabelos um pouquinho aqui como se fosse o frizz, né? Mulheres me corrijam aí. Frizz, um pouquinho de frizz aqui em cima, que é comum de todas as mulheres ter. Um pouquinho da boca com os lábios um pouquinho rachado. Beleza, algumas marcas aqui no pescoço. Mas olha só uma imagem que a gente criou gratuitamente. Manchas na pele, axilas. Isso aqui, galera, foi gerado 100% com IAs gratuitas. Gratuitas. Isso é bizarro, porque olha o resultado disso aqui. Olha o resultado que a gente consegue chegar com IAs sem pagar nada. O que vocês acharam desse influenciador, hein? Tô pegando o celular aqui agora pra ver, ó. Até a Kátia falou assim, ó. Simplesmente até o frizz do cabelo, até o frizz de cabelo ela conseguiu imitar. É transferência de tecnologia, galera. Transferência de inteligência. Isso aqui é algo grande, mas a grande jogada de produção de conteúdo em 2026. O que eu mostrei para vocês aqui é 1% do que a máquina pode fazer. Estão entendendo? Estão comigo ainda? Não travou não? Voltou? 1% do que a máquina pode fazer. Isso aqui é a mesma coisa de eu te dar uma Ferrari. Só que eu estou te mostrando só um parafuso da Ferrari. E se esse parafuso já foi impressionante, essa amostra já foi impressionante, imagina toda a máquina, todo o conjunto da obra para produção de conteúdo. Isso aqui o que eu quero fazer é plugar esse sistema para você, cara. A gente já está aqui, já tem mais de uma hora, a gente está aqui trocando ideia e simplesmente esse plug de sistema eu poderia colocar para você aqui, fechar essa live agora, já que eu te ensinei pelo menos um parafuso da Ferrari, mas eu quero te mostrar o resto. Eu quero te mostrar como essa máquina, que eu investi mais de 100 mil reais em treinamentos, em ferramentas, gastando dinheiro, energia e tempo para desenvolver essa máquina. E pasmem, tá? No Brasil não existe nenhuma máquina de conteúdo como essa. Simplesmente porque eu peguei sistemas de fora para fazer ela. Então não tem ninguém no Brasil que tem isso. Uma produtora real, com clientes reais, com testes reais, com cases reais. Eu duvido você achar. Show? Estão entendendo? Tá de boa aí? Agora vocês vão entender o que é o AI Creator Pro, que é essa máquina de conteúdo que a gente batizou. O AI Creator Pro não é um treinamento de apertar botão, é um treinamento para você transferir inteligência para executar a produção de conteúdo. Vocês estão entendendo aqui, ó? A galera já tá mandando aqui, ó, cadê link, cadê link? Calma, galera, calma. Eu preciso explicar para vocês primeiro como que funciona. Basicamente, eu peguei tudo, mas tudo que eu fiz até então, toda a minha parte da produtora, tudo que eu fiz durante esses anos inteiros e coloquei no treinamento completo. Mas não só isso para sanar essa dor de produção de conteúdo. A gente sabe que existem outros desafios para você fazer a sua produção de conteúdo bem feita. E um deles, gigantesco, é roteirização, gravação com qualidade de áudio, posicionamento, social media, engajamento. Você tem que ter todos esses processos muito bem alinhados para você utilizar. Hoje, basicamente, empresas me compram isso com pelo menos 5 mil reais aqui dentro da minha empresa. Então, para você ter toda a produção de conteúdo nosso, implementação de clone influenciadores, você vai pagar na média de 5 mil reais por mês. Eu estou te entregando isso aqui sem gastar nenhum real para você entender exatamente como funciona. Como criar um clone seu e como criar uma influenciadora, gastando pouco para você ter efetividade na sua produção de conteúdo. E foi para isso que o AI Creator Pro nasceu. A nossa máquina de conteúdo que a gente batizou com tanto carinho, resolve todos esses problemas. Por quê? Porque ela detém funcionários específicos para criação de roteiros, geração de imagens e o nosso sistema de replicação por clones e influenciadores. Hoje está na Rubla, a nossa plataforma querida que a gente utiliza, e é uma plataforma bonita. Nossa dashboard é uma das mais bonitas de todos os tempos. Essa plataforma aqui a gente tem toda a parte de boas-vindas, onde a gente acha que é um boas-vindas básico, mas são quadros de aviso e também aulas já estruturadas sobre produção de conteúdo. Como o algoritmo funciona, como ele classifica você, como você vai analisar métricas e resultados do seu perfil. Logo depois aqui a gente tem a parte de você começar a criar o seu clone, ou seja, criar a alma e todo o seu processo para criar seu influencer, que é o que a gente acabou de fazer. Depois disso a gente tem a parte de criação de clones, criação de influencers de AI na prática,
roteiros virais, 10 roteiros e modelos de vídeo que a gente usa. E além disso, pô Luiz, eu aprendi a criar meu influenciador, aprendi a criar meu clone, eu preciso saber um pouquinho de edição de vídeo básica para eu editar meus vídeos bem feitos. A gente tem também um módulo de edição de vídeo que vai te ajudar do zero ao avançado sobre gravação, edição de vídeo e ao mesmo tempo você entender como legendar um vídeo, como colocar isso tudo roteirizado em poucos cliques para você utilizar. Dentro do seu celular mesmo você consegue fazer a edição do seu clone, da sua influenciadora. Além disso, todos os funcionários, fotografia de produtos e uma parte para você recuperar o investimento desse treinamento, que é simplesmente irrisório. O que você vai fazer aqui para rentabilizar isso vai ser extremamente fácil você recuperar. Além disso, eu preparei alguns presentes para você, tá? Esses 6 funcionários que eu acabei de falar, esses funcionários digitais, a gente tem 6 deles dentro do AI Creator Pro, todos prontos para te ajudar e facilitar a sua produção de conteúdo. Além disso, eu criei um plano completo de monetização, tanto de venda de infoprodutos quanto produtos físicos para você vender com clones e influenciadores. E o terceiro presente também, ó, rufem os tambores, mais uma aula ao vivo como essa aqui dentro do AI Creator Pro para a gente trocar muita ideia, para a gente estruturar tudo. E agora você deve estar se perguntando, né? Pô Luiz, beleza, mas quanto custa o AI Creator Pro? Só esses presentes que eu te dei, vou te mostrar o preço deles. 6 funcionários nossos para a gente vender para os nossos clientes custaria na faixa de R$ 2.300. Só um desses presentes. Logo depois, pelo menos uma call comigo custaria na faixa de R$ 1.000. Minimamente. Eu não estou falando do resto dos presentes. Seria gastar pelo menos R$ 3.300 para você ter só isso que eu acabei de te dar de brinde. Lembra que eu falei que a plataforma premiava de alguma forma? Exatamente, você chegou na parte dos brindes. R$ 3.300. Só que eu não quero que você gaste nem isso, nem a metade disso, nem a metade da metade. Hoje você vai ter o AI Creator Pro com todas as ferramentas, tudo completo para você ativar a sua máquina de conteúdo por clones e influenciadores por apenas 12 vezes de R$ 40,34. É menos de R$1 por dia durante um ano inteiro para você utilizar a máquina de conteúdo de forma efetiva, gastando pouco. Mas atenção, preste atenção aqui, ó. Esse sistema nosso é um sistema em nuvem, é um sistema que não consegue... Estão me ouvindo aí? A câmera travou? É um sistema que não consegue colocar as 1.000 pessoas igual tem aqui na live agora. A gente não tem essa capacidade inteira simplesmente porque essa máquina de conteúdo é um teste muito bem validado, só que ele tem um número limite de pessoas. O nosso sistema da máquina de conteúdo permite somente 150 processamentos por vez. Então você que está aqui nessa call, você tem a chance de estar entre as 150 pessoas. O link está aqui embaixo, link liberado para vocês entrarem no AI Creator Pro. E aqui são os únicos processos e exclusivos da nossa produtora que eu condensei dentro dessa máquina. Não existe outra coisa parecida no Brasil, não existe algo parecido com a máquina. Por quê? Porque a máquina é única, os testes são nossos, a realidade é nossa, o número de clientes é nosso, tudo que a gente testou até então faz parte da máquina e você poderá ter acesso a isso com um plano vitalício de 12 vezes de R$ 40,34. Eu te espero do outro lado e agora você tem duas opções. Você pode fechar essa call aqui agora, já aprendeu o que tinha para aprender, já viu a parte prática e você acordar amanhã para gravar e fazer vários vídeos de novo, começar a errar, perder horas editando vídeo, ou você pode se juntar a nós e fazer com que a máquina de conteúdo trabalhe para você 24 horas por dia. Se por algum acaso você não curtir esse conteúdo e não gostar desse conteúdo, pô Luiz, não fez sentido para mim, a gente devolve 100% do seu investimento, pode ficar tranquilo. Você tem 7 dias para estudar a máquina, colocar ela em prática, simplesmente você consegue já ativar seus clones e fazer seus influenciadores nesse tempo, e aí você testa e me fala, pô Luiz, não gostei, você tem garantia de 7 dias. Então de boa aí? Boa, a galera tá mandando aqui no chat, ó, consegui, vaga 114. Não, a galera já tá frenética, tá? Nós vamos fechar muito rápido. Boa, vaga 123. E agora eu vou tirar algumas dúvidas de vocês aqui também, tá? Luiz, a máquina substitui a captação, já sou videomaker mobile. Cara, na produtora auxiliou muito o nosso processo, porque a máquina não é que ela substitui a captação, mas ela ajuda a gente a fazer menos captação e ter mais conteúdo. Então, por exemplo, enquanto eu gastava lá 4 vezes de captação num cliente, agora eu estou gastando uma vez só, porque eu gravo uma única vez e eu consigo vender para esse cliente mais vídeos. Ou seja, eu gero mais volume com menos captação. Então ela é vantajosa exatamente por isso. Boa, as IAs que mostram no AI Creator Pro são pagas? Não, não só pagas.
Principalmente porque as gratuitas são muito boas. Tudo que a gente fez aqui hoje na Cal foi 100% gratuito. Então, a maioria das ferramentas que a gente utiliza também são gratuitas. Existem algumas pagas, que também são muito boas, só que a maioria delas que a gente utiliza é 100% gratuita. Você tem créditos diários para utilizar nelas. Você pode comprar mais crédito no decorrer do tempo que você vai ganhando mais dinheiro com essas AIs, só que, na verdade, você pode utilizar gratuito. É tranquilo. Boa. Continuando. Boa. Luiz, meu PC é fraco. Relaxa. Não é o seu PC, você não precisa fazer algo muito sinistro, simplesmente porque o seu PC você só precisa do navegador dele. Você não precisa de nenhum aplicativo, placa de vídeo, nem nada disso. Você pode só abrir o seu navegador que você consegue executar em todas as ferramentas. A plataforma é no navegador, então fica muito mais fácil. Boa. Luiz, funciona pelo celular? Não 100%. Eu preciso ser sincero com vocês. Você vai utilizar algumas partes da ferramenta da máquina de conteúdo pelo seu celular, mas além disso você vai ter alguns processos que precisam estar dentro do computador. Você vai ter que ter um computador para utilizar ela de forma mais efetiva, né? Se você quer um resultado real e mais efetivo, você vai precisar utilizar também o computador. Boa, vaga 137 preenchida, consegui, vamos embora. É isso, galera, parabéns pela decisão, legal. Pô, tenho 50 anos e acabei de entrar no AI Creator Pro. Caramba, galera, que legal, velho. Que massa, velho. Alguém de idade, né, obviamente, que é de forma intuitiva, você vai aprender dentro do AI Creator Pro, tudo. Independente da sua idade, velho. Se é uma criança ou uma pessoa de 50, 60 anos. Parabéns pela decisão, viu? Parabéns. E cadê o nome dele aqui? Joelson. Parabéns, Joelson. É isso. Vambora. Legal. Boa, galera, vocês estão vendo aí, tá de boa? Estão conseguindo entrar? Vaga 141 preenchida, então a gente só tem 9 vagas apenas pro AI Creator Pro, tá? Boa. É isso, galera. Fico feliz de vocês terem chegado até aqui, a gente ter trocado essa ideia. Espero que você tenha aprendido muito comigo. Espero te entregar algo muito mais valioso. E detalhe, essa aqui não vai ficar gravada. Infelizmente, você não vai conseguir ver isso mais. Então, espero que você tome a decisão certa. Tamo junto. E até a próxima. Eu te vejo do outro lado.